Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Yara Beatriz e nesse vídeo falaremos em como ouvir a voz do Espírito Santo. Então, se você gosta desse conteúdo, você vem comigo para o vídeo de hoje, que ele vai ser muito especial. Bom, gente, em algumas vezes que eu estou conversando com meus familiares, amigos e com qualquer pessoa que eu vou conversar, eu às vezes falo desta maneira. Eu ouvi a voz de Deus, Deus me disse, o Espírito Santo me falou. Então, muita gente me perguntou, Yara, como ouvir a voz do Espírito Santo? E aí, quem sou eu para ensinar alguém a ouvir a voz do Espírito Santo? Não é? Nós temos dentro de nós uma voz que nos fala. E você vai sentir a sua, o outro vai sentir a dele. E eu escuto a minha. Então, eu não estou aqui para ensinar ninguém a ouvir a voz do Espírito Santo. Eu apenas vou falar da minha experiência e aí você vai ouvir nesse vídeo e também vai tirar a sua conclusão se é a voz do Espírito Santo que fala com você. Na minha trajetória de vida, eu sempre fui uma pessoa muito chegada às coisas do alto, graças a Deus. Tive os ensinamentos desde criança dos meus pais e aí cresci dessa forma, dando muitíssima atenção à voz do Espírito Santo. E como ouvir a voz do Espírito Santo? A minha experiência é a seguinte: quando nós vamos ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, nós estamos refletindo ali sobre o que é do alto, que é essencial para a nossa vida, o que realmente importa em nossa vida. Então, naquelas passagens bíblicas, nós estamos ouvindo a voz de Deus através do Santo Evangelho. E aí, no cotidiano, nós vamos ouvindo em alguns momentos da nossa vida a voz do Espírito Santo. Como assim, Yara? Como é que se ouve a voz do Espírito Santo? Por exemplo, nós estamos lá em uma conversa de trabalho ou uma conversa informal com os amigos, familiares, e aí uma pessoa, qualquer pessoa que esteja ali, vai comentar sobre um casamento de alguém que não deu certo, que alguém está fazendo algum tipo de trabalho que não é um trabalho digno, um trabalho que não é lícito, na realidade, um trabalho que não condiz com as coisas de Deus, digamos assim. É só um exemplo que nós estamos dando. Então, se você é uma pessoa que ouve a voz do Espírito Santo, que você ouve a palavra de Deus e põe ela em prática, você vai ouvir dentro de você, não fala, não fala. E aí você vai, às vezes, pensar que é você que está ouvindo a sua própria voz. E aí você fala alguma coisa ali injusta, fala do outro, ou então, porque nós somos assim, nós somos pecadores e falhos, e nós vamos ouvindo e vai gerando uma bola de neve, que a gente chama de fofoca, não é isso? E então, nós estamos aqui para lembrar como é ouvir a voz do Espírito Santo. Então, se nós estamos dentro de nós, escutando ali, não fala mal de fulano, não fala mal de ciclano, não vai fazer tal coisa, faz uma caridade, faz uma experiência ali de jejuar, de rezar mais, de orar mais. Então, se você ouve as coisas que você escuta na palavra de Deus e as põe em prática, você logo vai saber o que é do Espírito Santo e o que não é. Então, as coisas que são genuínas, ou seja, de verdade, as coisas que são puras, que são boas, que são de boa índole, são de Deus. E as coisas que não são, a gente já sabe. Então, essa é a voz do Espírito Santo. Quando você está em silêncio e escuta dizer, olha, vai fazer algum bem, vai fazer uma oração, diz uma palavra para aquela pessoa que está precisando, faz essa caridade ali. Filho, filha, é a voz do Espírito Santo. Filho, filha, não vá para tal lugar, não é conveniente para você. Então não diz tal coisa de alguém que você não sabe o que é que você está dizendo. Não faz tal coisa. Então essa é a palavra, essa é a voz do Espírito Santo dentro de nós que está nos alertando. Então quando você, repito, quando você ouve, lê
e presta atenção e medita na palavra de Deus, você logo vai distinguir o que é do Espírito Santo e o que não é. Por isso que a gente só ama o que a gente conhece. Por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus para poder a gente amá-lo e fazer as coisas corretas na medida que você vai criando uma experiência. Então, essa experiência de ouvir a voz do Espírito Santo, ela é uma experiência muito, mas muito maravilhosa na vida da gente. Por quê? Porque nós vamos fazer a diferença, vamos saber a diferença de quando é de nós mesmos, aquela palavra ali dentro, aquele pensamento, aquela voz, e quando é do Espírito Santo. E é lógico que quando é do Espírito Santo, ela é muito verdadeira, ela é muito benéfica, ela vai muito fortalecer a nossa vida espiritual, porque aqui nós estamos fazendo uma experiência humana, só que nós somos espírito. Então, nós somos seres espirituais fazendo experiências humanas. Se não fosse assim, nós não morreríamos, ou seja, nós não passaríamos. Então, nós somos, repetindo, nós somos seres espirituais com experiências humanas. Por isso que a humanidade passa. Nós temos um período para ficar aqui. Então, eu gostaria muito, muito mesmo, de compartilhar essa minha experiência com você, de ouvir a voz do Santo Espírito Santo, porque é uma voz que nos fala com exatidão, com verdade. E não quer dizer que eu não erre de forma alguma. Eu sou ser humano, eu sou errante, eu sou pecadora. Mas quando a gente busca falar menos mal do outro, a gente busca não falar as coisas que não sabemos ou que não devemos, a gente busca também fazer para o outro como deveria fazer para nós, as coisas para a gente vão ficando mais suaves, as coisas vão ficando mais certeiras, você vai sendo mais feliz, vai tendo a alegria espontânea, genuína, dentro do seu coração. Então as coisas vão dando mais certo, as coisas vão dando mais sentido, fazendo mais sentido, quando você escuta a voz do Espírito Santo. Eu vou pedindo meu muito obrigada a você que ficou até o final desse vídeo, pedir que você compartilhe nessa semana que antecede o Natal, pedir que você tenha saúde na sua família, que é o bem maior, pedir que você também faça a sua experiência de ouvir a voz do Espírito Santo, de você ler a palavra, meditar e tentar seguir, porque não tem coisa melhor e mais paz no coração do que a gente ter essa convicção de que Deus está aqui, está cuidando de todos nós. Um beijo, muito obrigada a você que ficou até o final desse vídeo e um Feliz Natal para todos. Amor no coração, esperança e muita paz. Até o próximo vídeo.